Oi, turma, espero encontrá-los bem novamente. Vamos dar continuidade ao nosso PET 1. Nós vamos para a semana 3 do nosso PET 1. Essa semana nós continuamos falando de alguns processos que acontecem na célula. Nós vamos relembrar um pouquinho da fotossíntese, da respiração celular e do processo de fermentação, que são conteúdos que já foram estudados. Então, eu vou fazer uma recapitulação dos 3 conteúdos para que nós possamos resolver os exercícios. Quando nós falamos de fotossíntese, fotossíntese é a transformação da energia luminosa em energia química, ou seja, a luz solar vai ser transformado em alimento para a planta, é a fonte de energia para a planta. Então, através do processo de fotossíntese, as plantas elas vão usar o gás carbônico, a água, e elas vão produzir, além do gás oxigênio que vai ser liberado para ser utilizado na respiração, elas vão produzir também o alimento delas, que é a glicose. Então, o que nós temos? Primeiro, quem realiza fotossíntese são plantas e algas. Aqui é a equação da fotossíntese. Então, eu sei que a planta precisa de gás carbônico, precisa de água, a clorofila, que é o pigmento verde que está ali, vai absorver essa energia luminosa, essa luz, vai acontecer uma reação química, porque a fotossíntese é uma reação química. Nós temos a produção da glicose, que é o alimento da planta, do gás oxigênio, que vai ser liberado para a atmosfera, e aqui nós temos também um restante de água que vai sobrar no final. Existem algumas equações que nós não colocamos 12 aqui, você coloca 6 e não coloca água no final. Aqui nós colocamos 12, sobrando 6 água aqui. Aí tanto faz, tá? Pode ser essa equação ou a equação que não tem a água no final. Essa fotossíntese, foto vem de luz, síntese vem de produção. Então, é a produção da glicose, é a produção do alimento utilizando a luz. Vai ser dividido, então, em duas fases. A fase fotoquímica ou clara, como o nome já diz, clara, vai acontecer na presença de luz. Ela acontece no tilacoide do cloroplasto. Então, vamos relembrar aqui o cloroplasto. A organela responsável pela realização da fotossíntese vai ser o cloroplasto. O cloroplasto, ele tem aqui, algumas membranas internas, que nós chamamos de lamela, que seriam esses risquinhos aqui. E em cima nós temos algumas vesículas, umas bolinhas que vão ficar empilhadas. Essas vesículas, essas bolinhas são chamadas de tilacoide. Então, uma bolinha é um tilacoide. Se eu pegar uma pilha de tilacoide, eu chamo de grânulo. E o conjunto de todas as pilhas, grânulo. Então, uma bolinha tilacoide, uma pilha, grânulo. E o conjunto de todas as pilhas, grânulo. E dentro do cloroplasto, ele vai ser preenchido por um líquido chamado de estroma. Uma característica importante é que nesse estroma nós temos água, proteína e temos DNA. Por isso, o cloroplasto é uma organela que tem capacidade de autoduplicação. As únicas organelas que possuem DNA e capacidade de autoduplicação, então independente da célula, elas conseguem se reproduzir, vai ser o cloroplasto e, além do cloroplasto, a mitocôndria. Então, as duas organelas, cloroplasto e mitocôndria. Então, essa primeira fase da fotossíntese, que vai acontecer na presença de luz, ela ocorre no tilacoide. Nessa primeira etapa da fotossíntese, nós temos a fotólise da água. Foto vem de luz, lise vem de quebra. Então, é a quebra da molécula de água que vai acontecer nessa primeira etapa. A fase química ou escura, então o nome já fala, ela não precisa de luz para acontecer. Então, aconteceu a primeira etapa, para continuar acontecendo a fotossíntese, para finalizar o processo de fotossíntese, aí não precisa mais da luz. Vai acontecer no estroma, que é essa parte aqui do líquido, que preenche a parte de dentro do cloroplasto. E aqui nós temos a formação da glicose. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer
é que no processo de fotossíntese, muita gente acha que o gás carbônico que vai entrar na planta, ele vai dar origem ao gás oxigênio, que não é verdade. Então, olha, o gás carbônico que entra na planta, ele vai se transformar em glicose no alimento. Pode ver que aqui tem carbono e aqui tem carbono. Então, todo o gás carbônico que vai entrando na planta, ele vai se transformando em glicose, em alimento para a planta. Aí o oxigênio. O oxigênio vem da molécula de água. Então, é a água que vai dar origem ao gás oxigênio. Isso é o resuminho básico de fotossíntese. Depois, nós temos a respiração. No caso da respiração, a respiração é o processo inverso da fotossíntese. Então, primeiro, a respiração, ela vai acontecer na mitocôndria, essa é a organela responsável pela realização da respiração. A mitocôndria, dentro dela nós temos a matriz mitocondrial, que é essa parte que está em vermelho, e aqui esses risquinhos pretos são as cristas mitocondriais. Para que aconteça a respiração, o alimento vai entrar na planta, aqui nós representamos pela glicose, então o alimento entra na planta, na mitocôndria, então vai entrar o alimento na mitocôndria, o oxigênio também vai entrar na mitocôndria e lá na mitocôndria vai acontecer a reação do oxigênio com a glicose. Nós temos dessa reação a produção do gás carbônico que vai ser liberado, a liberação, a formação aqui de moléculas de água e a liberação de energia. Então essa respiração celular é a respiração aeróbica, a respiração que acontece com a participação do gás oxigênio. Vai ser dividido em 3 etapas, a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A glicólise, que é a primeira etapa, vai acontecer no hialoplasma ou citoplasma da célula. Durante esse processo de glicólise, glico vem de glicose, lise vem de quebra, é a quebra da glicose. Então a glicose vai ser quebrada em ácido pirúvico. Aí esse ácido pirúvico, ele vai lá para a matriz mitocondrial, que é essa parte vermelha aqui dentro. Na matriz mitocondrial, esse ácido pirúvico vai ser transformado em aldeído acético. Então, o ciclo de Krebs, que é a segunda etapa da respiração celular, vai acontecer na matriz mitocondrial. Tanto a glicólise quanto o ciclo de Krebs vão produzir 2 ATPs. Lembra que o ATP é a molécula de energia. Então, as 2 etapas, cada uma produz, 2 ATPs. E a respiração serve para quê? Justamente para fornecer energia para a célula. Depois, a terceira etapa da respiração é a cadeia respiratória. A cadeia respiratória vai acontecer aonde? Nessas dobras aqui, que a gente chama de cristas mitocondriais. Nessa última etapa é que nós temos a maior produção de energia. Nós temos a produção de 34 ATPs, 34 moléculas de energia. No final, então, de toda a respiração aeróbica, nós temos a produção de 38 ATPs, 38 moléculas de energia, sendo que a maioria vai ser produzida na última etapa, que é a cadeia respiratória. Depois, uma outra coisa que vai aparecer na revisão da apostila de vocês é o processo de fermentação. No caso da fermentação, a fermentação é uma respiração anaeróbica. Anaeróbica quer dizer que não tem a participação de oxigênio. Existem alguns seres, alguns fungos, algumas bactérias, que vão realizar essa fermentação. Tem fungo que ele pode, na presença do oxigênio, realizar a respiração aeróbica e, na ausência do oxigênio, realizar a fermentação. Aí nós falamos que é anaeróbio facultativo, depende da presença ou não de oxigênio. E alguns que só conseguem produzir energia, só conseguem sobreviver na ausência do gás oxigênio, que aí são os anaeróbios obrigatórios, Então, a fermentação, nós temos 2 tipos, lembra? Então, a fermentação não tem a participação do gás oxigênio.
nós temos dois tipos de fermentação, alcoólica e lática. A alcoólica vai ser realizada pelo fungo, aqui o exemplo é o fungo Saccharomyces, esse é o nome científico do fungo. Quando você vai fazer um pão, você coloca lá todos os ingredientes, aí o que você faz? Coloca aquele fermento biológico que contém então o fungo. Popularmente ele é chamado de levedo. Então, levedo ou levedura. Esse fungo vai transformar uma parte do açúcar que tem na massa em gás carbônico, em álcool. O álcool volatiliza, é desprezível, né? Sai da massa. E o gás carbônico, a hora que você põe a massa para crescer, o gás carbônico também vai tentar escapar da massa. Na hora que ele tenta escapar da massa, ele vai estufando a massa e fazendo essa massa crescer. Então, esse gás carbônico é que vai provocando o crescimento dessa massa. Tanto é que algumas pessoas fazem o quê? Principalmente as pessoas mais velhas, né? Elas têm o costume de amassar, a gente vai pegando os costumes, né, dos mais velhos. Põe a massa para crescer, pega um copo com água, coloca um pedacinho da massa, a bolinha de massa, dentro do copo com água. A hora que a bolinha sobe, a pessoa fala, a massa já fermentou, já tá bom, o pão já cresceu. Então significa o quê? Porque aquela bolinha que você colocou não tinha fermentado. Na hora que fermenta, nós temos a produção o quê? Do gás carbônico. Encheu de gás aquela bolinha, então ela vai ficar mais leve, ela vai subir. E realmente, se produziu gás carbônico, quer dizer que a massa já fermentou. Esse processo é feito para que apareça aqueles furinhos dentro da massa do pão, da rosca, para a massa ficar mais leve. A gente fala para a massa não ficar embatumada, pesada, né? Então a massa fica mais leve. E aqui nós temos a fermentação lática, que é feita pela bactéria Lactobacillus. Essa fermentação lática, ela acontece para a produção de danone, iogurte, coalhada, então o queijo. Quando vai fazer queijo, pega o leite, eles colocam coalho, né? Eles compram coalho e colocam coalho ali. O coalho tem o quê? Tem bactéria, lactobacilo. O que essa bactéria vai fazer? A fermentação do leite. Quando ocorre essa fermentação, ocorre a produção de ácido lático. A hora que o leite, então, ficou ácido, o que acontece? Quando o leite fica ácido, as proteínas do leite vão se juntar e formar aquela massa branca. Embaixo fica aquela parte líquida, que popularmente eles falam soro do leite. Aí eles pegam aquela massa, que são as proteínas que se juntaram, colocam na forma, espreme, né, para retirar aquele excesso de líquido e aí virar o queijo. Esse é o processo mais simples, então, para a produção de queijo. Então, a fermentação lática, ela vai acontecer para a produção de derivados de leite, né, danone, coalhada, iogurte, né, queijo. Bom, então, vamos para a resolução dos exercícios. Essa parte de fotossíntese, respiração, é uma matéria bem complicada, bem complexa. Aqui eu só falei no geral para que a gente fizesse uma revisão e conseguisse resolver os exercícios, tá bom? Porque se fôssemos detalhar cada etapa aqui, isso a gente gasta várias aulas para poder detalhar, tá bom? Então vamos lá, ó. Questão número 1. Está assim, ó. Há mais de um século, quando Louis Pasteur reconheceu a participação das enzimas nos processos biológicos, antes de serem identificadas, chamou-as de fermentos. No preparo de pães, bolos, eles são misturados com farinha e água ou leite, pois as enzimas só agem na presença de água. Letra A. Aí nós temos aqui, né, o pão, né? A foto do pão. Justifique a necessidade de, uma vez preparada a massa, os padeiros deixarem-na descansando. Quando você deixa a massa descansando, você vai deixar ela descansando para quê? Para o fermento agir. Porque aí o fungo que está ali, vai ser o fungo Saccharomyces, ele vai transformando, ele vai agir. O que significa isso? Ele vai transformar um pouquinho do carboidrato que tem ali na massa em gás carbônico. Então, você deixa descansando para que os micro-organismos, no caso, para que o fungo existente ali possa agir e fazer o processo de fermentação. Aí, vocês vão responder com as palavras de vocês. A letra B. Como se explica o crescimento da massa de pão e a formação de bolhas notadas nas fatias de pão mostradas na imagem B? Porque pode ver, ó, que aqui na imagem B, ó, tem um tanto de bolinha aqui. Essas
bolhas, né? É o que? Como que a gente explica isso? É a fermentação que aconteceu, ou seja, a produção de gás carbônico. Esse gás carbônico, quando ele é produzido, ele faz o glúten da massa ficar elástico, né? Se expandir. Então, vai formar essas bolinhas aqui. Então, o que, que a gente tem que falar aqui? Nessa imagem B, aparecem essas bolhas por causa da fermentação, que é a produção do gás carbônico vai fazer o glúten expandir e aí formar essas bolinhas aqui na massa. Também falar com as palavras de vocês. A letra C. Explique a diferença entre o metabolismo energético das células que ficam na superfície da massa e o metabolismo energético das células que ficam no seu interior. Quando a massa está crescendo, a superfície da massa está em contato com o oxigênio. Então, vai realizar a respiração aeróbica, porque está em contato com o oxigênio, a superfície. Agora, lá no meio da massa, não tem como realizar a respiração aeróbica, porque lá no meio não tem oxigênio. Então, lá no meio é que vai acontecer a fermentação. Vai acontecer a respiração anaeróbica, sem a participação de oxigênio. Por isso que vai produzir o gás carbônico, que vai tentando escapar ali e formando essas bolhas. Então, na superfície acontece a respiração aeróbica, porque está em contato com o oxigênio da atmosfera. E no interior da massa acontece a respiração anaeróbica, que é sem a participação do gás oxigênio. Tanto é que eu disse para vocês que esse fungo, ele é um ser anaeróbico facultativo. Se ele estiver em contato com o oxigênio que estiver na superfície, vai realizar a respiração com oxigênio. Que está dentro da massa, que não está em contato com o oxigênio, vai realizar o processo de fermentação. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês também. Número 2. O cloroplasto, organela citoplasmática, na qual ocorre a fotossíntese. Então, é representar aqui, né? Não sou muito boa para desenhar a representação do cloroplasto. Apresenta duas membranas que o envolvem e inúmeras bolsas membranosas. Aí vem assim, ó. A respeito do cloroplasto representado na figura, analise as afirmativas a seguir. É envolto por duas membranas, já falou lá no enunciado que ele apresenta duas membranas, de constituição lipoproteica. Possui internamente um elaborado sistema de bolsas membranosas interligadas, cada uma chama tilacoide. Essas bolsas, essas vesículas, elas ficam interligadas, cada uma chamada de tilacoide. Verdade. Número 2. Apresenta estruturas que lembram pilhas de moedas, ó. Uma pilha, sendo cada pilha denominada grano. Verdade. Número 3. Contém moléculas de clorofila organizadas nos tilacoides, porque aqui nós temos clorofila nos tilacoides. E no espaço interno do cloroplasto, espaço interno, fica o estroma, que é o líquido onde nós encontramos o DNA, por isso ele tem capacidade também de autoduplicação. Então estão corretas 1, 2 e 3. Número 3. Nas prateleiras de um supermercado podemos encontrar vinagre, iogurte, pão, cerveja e vinho. Letra A. Que processo biológico está associado à produção de todos esses itens? Ó, iogurte, pão, vai acontecer qual processo biológico? Fermentação. Então, letra A, só isso, fermentação. B. Que grupos de micro-organismos são necessários para a produção do iogurte e da cerveja? Para produzir iogurte é a fermentação lática. E para produzir a cerveja, a fermentação alcoólica. Aí está perguntando que grupo de micro-organismo. Para produzir o iogurte, vai ser a bactéria, lactobacilo. E para produzir a cerveja, vai ser o fungo Saccharomyces. Então, micro-organismo. Para produzir iogurte, a bactéria lactobacilo. Para produzir a cerveja, o fungo Saccharomyces. Letra C. Que células do corpo humano realizam processo semelhante em que situações? O nosso organismo pode também realizar a fermentação. As células que têm essa capacidade são as células musculares. Quando a pessoa realiza uma atividade muito intensa, um exercício físico, por exemplo, muito intenso, o organismo, a reserva de energia do organismo pode acabar. Para ele obter a energia e continuar com o movimento, o músculo
vai fazer o processo de fermentação. Faz a fermentação, ocorre a produção de ácido lático. Se esse ácido lático for produzido em uma quantidade considerável e ficar armazenado no músculo, ele pode provocar a famosa cãibra. Por isso que depois de um determinado tempo, ou mesmo durante uma partida de futebol, lá o jogador tem cãibra por causa da atividade intensa que o corpo está fazendo e o músculo está fazendo o processo de fermentação. Então aqui está pedindo que células do corpo realizam esse processo, são as células musculares. Em que situações isso acontece? Em situações de esforço prolongado, uma atividade física intensa, por exemplo. Questão número 4. Relativo ao processo de produção de energia. Produção de energia vai ser o processo de respiração celular. É correto afirmar que, vamos analisar aqui, ó, letra A. A sequência das etapas da respiração celular é glicólise no citossol. Citossol é o hieloplasma, é uma parte do citoplasma. Ciclo de Krebs na matriz mitocondrial. Fosforilação oxidativa é a mesma coisa que cadeia respiratória. Então, fosforilação oxidativa, mesma coisa que cadeia respiratória. Vai acontecer no citossol, lá no hieloplasma? Não. Acontece nas cristas mitocondriais. Então, essa está incorreta. B. A glicólise é uma etapa metabólica que ocorre somente no processo de fermentação. A quebra da glicólise. Só na fermentação? Não. Aqui, ó. A glicólise é a primeira etapa da respiração aeróbica aqui. Então, essa também está errada. Letra C. A síntese da maior parte das moléculas de ATP está acoplada à reoxidação das moléculas de NAD e FAD. Na cadeia respiratória, nós temos a reoxidação das moléculas de FAD e de NAD, que são transportadores, né, coreceptores aí. Então, isso realmente vai acontecer, ó. Porque se a gente olha no esqueminha, lembra que eu falei para vocês, aqui na apostila de vocês, olha, na primeira etapa nós temos o que, ó? A produção de 2 ATP, na segunda 2 ATP e na última é onde vai acontecer a maior produção de energia, que é a produção de 34 ATPs. Então, isso é verdade, a resposta é a letra C. Vamos ver porque as outras estão erradas. D. O ciclo de Krebs se inicia com uma reação entre a molécula de piruvato é o ácido pirúvico, e uma molécula de ácido oxalacético. Não. O ciclo de Krebs vai ser justamente a transformação do ácido, não é a reação dos dois, é a transformação do ácido pirúvico em aldeído acético. Então, essa também está errada. Não são os dois que vão reagir. Na realidade, é o piruvato que vai se transformar no ácido, no aldeído acético. A letra E. A reação que converte ácido pirúvico em ácido lático produz mais energia que a fosforilação oxidativa. Não, a fosforilação oxidativa, gente, é a cadeia respiratória. É o que mais produz ATP, 34 ATPs, enquanto o resto tudo produz só 2 ATPs. Então, essa também está errada. Então, por isso, a correta é a letra C. A última questão, questão número 5. Analise o esquema da respiração celular em eucariotos a seguir. Eucariotos por quê? Porque quem tem mitocôndria? Os seres eucariontes. Procarionte, bactéria, lembra que não tem mitocôndria. A única organela que o procarionte tem é o ribossomo, responsável pela produção de proteínas. Então, com base nas informações contidas no esquema e nos conhecimentos sobre a respiração celular, marque a alternativa correta. Letra A. Glicose é totalmente degradada durante a etapa A. Aqui, gente, só explicar uma coisinha, ó. A etapa A vai ser a glicólise, a etapa B, o ciclo de Krebs, e a etapa C, a cadeia respiratória, tá? Aí tá falando que a etapa A foi degradada a glicose, que ocorre na matriz mitocondrial. Não, a degradação, a quebra da glicose acontece no hieloplasma. Essa tá errada. Letra B.
A etapa B é o ciclo de Krebs. Ocorre no hialoplasma? Não, o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e produz menor quantidade de energia que a fase A. Primeiro, ocorre na matriz mitocondrial. Segundo, tanto a glicólise, a etapa A, quanto o ciclo de Krebs, que é a etapa B, produzem 2 ATPs. É a mesma quantidade. Letra C. A etapa C vai ser a cadeia respiratória. Ocorre nas cristas mitocondriais, tá certo? E produz maior quantidade de ATP que a etapa B, verdade. Porque essa daqui produz 34 ATPs. É a que tem maior produção de ATP. Então, a resposta é a letra C. Só para finalizar, vamos ver o que tem de errado na D e na E. O saldo aeróbico que ocorre no hialoplasma corresponde à etapa A. Saldo aeróbico. Aqui, na realidade, nós não temos a participação do oxigênio. Vai entrar só na cadeia respiratória. E a letra E. O saldo total de ATP das etapas A, B e C é 31? Não, ó. 2 aqui, 4. Com 34 aqui, vai dar um saldo de 38 ATPs e não 31. Então, a resposta correta é a letra C. Bom, espero que vocês tenham entendido a resolução desses exercícios. Como eu disse para vocês, essa parte da matéria, ela realmente é muito complicada. Se nós fôssemos, detalhar todo o processo, gastaríamos aí várias aulas, mas o PET 1 de vocês, ele trouxe mais uma revisão de alguns conteúdos, para que depois a gente dê sequência no próximo PET. Então, eu espero que vocês tenham pelo menos entendido um pouquinho da resolução dos exercícios, que aí eu já fico muito satisfeita, tá bom? Qualquer dúvida, mandem lá no Conexão Escola, que eu respondo para vocês. É só ter um pouquinho de paciência por causa da quantidade de alunos, tá bom? Mas eu vou respondendo a cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima explicação. Tchau!